Você já conhece o site oficial da Pixelation Art? Não? Então acesse www.pixelationart.com. Lá você vai encontrar notícias sobre jogos, tecnologia e design, além de uma loja repleta de produtos personalizados. Então não perca e acesse o link na descrição deste vídeo. Bem-vindos a mais um tutorial de CorelDRAW aqui no canal da Pixelation Art. Hoje eu vou estar ensinando para vocês um efeito de texto bastante interessante. Será um efeito metálico. Então vamos lá, sem mais enrolações, continuar aí com o nosso tutorial. Primeiramente vamos pegar aqui a ferramenta de texto no nosso CorelDRAW, que se encontra aqui na barra de ferramentas, aqui como o Azinho, esse A que representa o texto. Você pode utilizar também a tecla de atalho F8. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui Pixelation Art para representar aí todo o nosso efeito. Depois de fazer isso, eu vou selecionar uma fonte, de preferência ela tem que ser bem grossa. Então eu vou estar selecionando uma fonte padrão aí do Windows, que ela sempre está presente aí para todos, que será a fonte Impact. Então deixa eu só procurar ela aqui rapidinho. Aí, selecionei a fonte, vou vir aqui em texto, mudar de maiúsculo para minúsculo e vamos colocar aqui tudo em maiúsculas. Beleza, feito isso, eu vou centralizar aí o nosso texto, né? Apertando a tecla de atalho P de pato. Então vamos lá. Vou apertar as teclas Ctrl e F9 para abrir a nossa área aqui de configuração de contorno. Eu vou selecionar o quadrado aqui de contorno externo, que se encontra aqui logo em cima do número 1 aqui da primeira tela de seleção, né? Que é para as etapas do contorno. Vou vir aqui, ó, em deslocamento de contorno e vou colocar mais ou menos 1 centímetro ou ajustar de preferência aí com a parte mais interessante aí do contorno, que é não deixar muito grande. Vamos ver. Eu vou colocar 0,05 aí de contorno. Acho que um pouquinho mais. Deixa eu analisar aqui. Ó, você pode ver que aqui está aparecendo os pixels, né? Então eu tenho que vir aqui em exibir e clicar em aperfeiçoado. Assim ele aparece aí tudo em vetor, sem aquela parte de pixels. Beleza. Eu vou pegar aqui o nosso texto, né? Deixar o contorno aí com 0,08 centímetros, vai depender aí do tamanho do contorno aí, do tamanho que está o seu texto em si. Você pode fazer isso em imagens vetorizadas também. Eu acho que eu vou deixar com 0,1 de contorno. Vou apertar a tecla Ctrl K para separar o contorno do texto, ou eu posso também vir em objeto e separar grupo de contorno. Você pode ver agora que o contorno está separado do texto. Feito isso, eu vou apertar F11 para abrir a área aí de degradê. Na parte cinza aqui, eu vou selecionar meio que um azuladinho e vou colocar aqui, ó, em 90 graus. Vou apertar um OK. Vou pegar agora a ferramenta de elipse, criar uma elipse esticada, não precisa ser redondinha, né? Então vamos deixar assim primeiramente. Vou selecionar o contorno, primeiro com a elipse selecionada, né? Que é a ferramenta de seleção. Vou segurar o Shift e selecionar o contorno preto. Vou vir agora em interseção. Vou deletar esta elipse, selecionar aqui, ó, essa parte de cima, a nossa interseção criada,
e apertar Ctrl Page Up para mover para a frente da página. Você pode vir em Objeto, em Ordenar e colocar aqui, ó, para a frente da página. Beleza. Feito isso, vou colocar uma cor branca, selecionar aqui a ferramenta de transparência e aqui em cima eu vou clicar, segurar e arrastar um pouquinho aqui para baixo da nossa ferramenta aqui, ó, da nossa parte da elipse, né? Dando esse aspecto aí de reflexo. Feito isso, eu vou selecionar o texto, segurar Shift, selecionar o contorno e aparar. Após aparar, ele vai ficar assim, ó. Então eu vou apertar Ctrl Page Down até ele ir para baixo deste contorno, né, o nosso texto. Isso com o texto selecionado, então não se esqueça de estar com o texto selecionado. Assim, ó, você pode notar que o texto está aqui embaixo. Beleza. Vou selecionar o contorno novamente, ferramenta de sombra, e vou aplicar uma sombra aí, clicando e simplesmente arrastando e soltando rapidamente, assim ela fica centralizada. Vou colocar um desfoque de uns 5% e uma transparência de uns 70%. Talvez eu diminua aqui o desfoque, isso varia muito aí do tamanho do texto que você está utilizando. Eu vou colocar acho que com 4% de desfoque e vou deixar com uma transparência de 80%, mais ou menos. Beleza. Feito isso, vamos vir aqui em Objeto, né, e separar lá do contorno. Caso não dê certo de primeira, você pode arrastar para um local aleatório aí da sua tela e apertar Ctrl Z. Depois disso é só vir no objeto, né, e separar o grupo de sombreamento. Vamos selecionar só a sombra e vamos jogá-la para baixo da página. Contorno, a mesma coisa. Vamos agora selecionar a sombra com tudo para baixo da página, apertar, né, com o botão direito, Power Clip dentro e jogar aí para dentro do nosso texto. Caso não dê certo, você pode selecionar aí a sombra, arrastar para baixo e tentar fazer o mesmo procedimento. Uma hora às vezes ele buga, né? Então é bom converter aí o texto em curvas. Você pode apertar Ctrl Q ou transformar em curvas aí, indo pela parte de objetos, né? Onde tem essas transformações. Então vamos ver aqui bem certinho onde se encontra o adicionar em curvas, né? Que é aqui em objeto, converter em curvas. Convertemos em curvas, selecionamos a sombra e finalmente conseguimos aplicar o Power Clip. Vamos jogar a parte do contorno para cima, pouquinho antes, né, para deixar este efeito metálico. Esse efeito metálico você pode também aplicar aí em curvas dentro do nosso texto, caso ele apareça. Como ele não está aparecendo, eu deixo aqui, ó. E este contorno, por exemplo, eu posso deixar ele em degradê também. Você pode fazer de duas formas, apertando o F11 e fazendo o degradê do seu estilo, ou você pode, antes mesmo de criar esse contorno, apertar aí Ctrl F9, né, para abrir o contorno e aplicar quando o próprio texto tiver aí em degradê. Aqui ele não está adicionando este efeito, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui às etapas, selecionar só o contorno e vou aplicar um degradê metalizado. Então vamos lá. Vou selecionar aqui, ó, espelho de repetição aqui, essa parte do meio. Daí aqui eu vou selecionar os dois pontos da ponta, né, e colocar aí uma cor acinzentada, um cinza mais clarinho de preferência. Vou clicar duas vezes aqui no meio para criar outro ponto ou outro nó, como você quiser chamar, deixar no branco. Eu vou mexer aqui para ver como que vai ficar, né?
E assim você vai ajustando mais ou menos o efeito que você deseja. Você pode colocar uma cor meio azulada para combinar com o outro ali. Você vai fazer do seu estilo, né? Aqui em 100% você pode colocar uns 50%, que já dá esse outro efeito. O degradê, que é do texto, você também pode mudá-lo, apertando F11 e colocando aí de um jeito mais interessante. Por exemplo, mais para o cinza, ou deixar ele mais branco. Vai variar aí do seu estilo. Você pode fazer o mesmo tipo de degradê da parte ali de fora, só que com um tom mais claro, por exemplo, que fica bem interessante. Dá uns efeitos bem metálicos aí. São efeitos simples de fazer, vai da criatividade de quem está desenvolvendo. Então, sempre que você bolar um efeito assim, vai dar um aspecto bem interessante. Vocês podem notar aí como ficou o efeito, né? Eu vou só mudar aí o nosso contorno e deixar ele menor. Eu vou deixar com 0,07 de contorno. Olha como ele ficou. Tá vendo? Bem interessante. Agora eu consegui criar o contorno a partir do degradê aí do nosso texto. Então ele já fica com esse aspecto. Você pode deixar também o contorno preto, né? Que fica bem interessante, ou meio cinza. Vai de você, na verdade. Até um azul ou um vermelho você pode utilizar. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui no contorno preto, né? Este reflexo que foi criado, você pode diminuir aí a opacidade, movimentando aqui, ó, o quadradinho preto, selecionando aqui a transparência, né? Para qualquer tipo de nível. Então é isso aí. Espero que tenham gostado deste tutorial. É algo simples, mas é algo para trazer um conteúdo bacana aí para todo mundo que quer aprender. Então é isso aí. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo aí, tutorial ou speed art ou até mesmo notícias aqui no canal da Pixelation Art. Valeu, falou e até mais.